Quem nunca passou pela seguinte situação? Chegar em casa, depois de um dia longo de trabalho, ou depois de uma viagem rápida que só durou final de semana. Então, a gente chega em casa, abre a porta e lá vem ele. Lá vem ele, descontrolado, todo eufórico. Ele vem ao seu encontro, pula mimadíssimo, muito lindinho, e quando você o cumprimenta, já era. Ele já fez xixi por todo o chão. Gente, isso parece estranho, mas é um comportamento bastante comum entre os cães. Muitos cachorros, principalmente os filhotes, costumam fazer xixi quando estão felizes, ainda mais quando recebem uma visita em casa ou quando os donos retornam ao seu lar. Sabe aquela historinha que diz assim, a pessoa fez tanto xixi, mas tanto xixi, que acabou urinando na roupa? Eu conheço gente assim. A situação do cão é bem parecida. O animal perde o controle da bexiga e fica muito excitado com o momento de euforia e acaba urinando. É uma sensação prazerosa do cão, algo intenso, como se dissesse assim, ai, eu existo. O comportamento é bem comum nos cães de até 7 meses de idade, mas mesmo sendo normal, eu sei que isso não é nada agradável, porque eu também já passei por isso. E quando você tem algum problema, você já sabe que eu estou aqui para te ajudar a resolver. Eu sou a doutora Mariana Amado, eu sou médica veterinária, especialista em medicina preventiva e integrativa de pequenos animais e uma estudiosa no comportamento dos pequenos. Vou te ajudar, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer por estar aqui em mais um vídeo e te pedir que, ao final desse vídeo, você curta e comente o que achou do meu vídeo. A sua opinião é muito importante para mim, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Gente, várias são as causas que podem fazer com que o seu cão tenha esse tipo de comportamento. Alguns deles urinam espontaneamente quando estão extremamente excitados, como por exemplo, no momento em que você chega em casa. É um momento de euforia para ele, né? Quando chega alguém que ele gosta, quando está brincando ou quando simplesmente está muito feliz, né? Outras situações excitantes que podem fazer com que seu cachorro faça xixi pode ser por submissão. Pode acontecer durante brincadeiras, durante o contato físico ou quando o cão é acariciado ou punido. Muitas pessoas não ligam para esse comportamento, falam, é só um xixizinho. O problema é que alguns cães fazem muito xixi, formando até poças. Mas a maioria deles escapam apenas algumas gotinhas. Nesse caso, nada mal, né, gente? Prestem bastante atenção. Nem sempre esse xixi é de emoção. Nem sempre essa emoção é boa. Fique atento, pois o seu amiguinho pode estar sofrendo muito com isso. Esse tipo de comportamento também pode ser provocado por algum problema emocional. E está aí o grande problema. Alguns animais podem desenvolver quadros de ansiedade, medo, depressão, que podem causar também esse problema. Mas, como para tudo tem uma explicação, eu vou te dizer qual é. Isso acontece porque as emoções têm relação direta com o sistema nervoso, o que, por sua vez, controla o relaxamento dos esfíncter, que controlam a micção. Também existem situações que o animal tem controle do xixi e ele utiliza esse comportamento ao seu favor. Exatamente isso. Ele usa esse comportamento para chamar a sua atenção. Ele faz xixi de propósito. E isso acontece quando ele se sente sozinho e quer chamar a atenção do dono. Nesse caso, o animal sabe claramente aonde ele deveria ter feito seu xixi e faz fora do lugar propositalmente. Um exemplo disso é quando há o nascimento de um bebê na casa, né? O que causa um desvio da atenção. É normal que a gente dê atenção ao bebê, que anteriormente era só dele. Então, hábitos como esse são comuns entre os cachorros. Eles realmente fazem de birra. Principalmente agora que estamos num momento muito delicado, um momento que chamamos de boom da humanização. É mais normal ainda ver esse tipo de situação hoje em dia. Os donos não sabem o que fazem. Eles se brigam, se riem, se choram, se ignoram, se levam para o adestramento. Vocês realmente ficam preocupados com isso. O importante é que esse probleminha existe, ele está lá e parece não ter solução nenhuma. Porém, quando o cachorro faz xixi toda vez que te encontra na porta, a resolução é algo mais simples do que o que você imagina. Na verdade, eu vou te falar a verdade. Ela está mais relacionada a algo que você faz do que a algo do próprio cãozinho. Então a culpa pode ser sua.
E essa novidade eu tenho certeza que nem todo mundo gosta de ouvir, mas eu vou te falar mesmo assim, tá? Então, você precisa ter liderança quando o cachorro faz xixi. Quando vamos para qualquer aula de educação canina, a primeira coisa que ouvimos é: você tem que ser o líder do seu cão. Você tem que ser o líder da matilha. E nós, seres humanos que não estamos nada acostumados com matilhas, não sabemos como fazer isso. Somos mais acostumados em viver em comunidade, onde todos têm os direitos iguais. Por isso, não entendemos muitas vezes e não gostamos nada desse conceito de matilha, essa é a verdade. Sentimos pena e uma revolta por nossos cães. Nós pensamos logo assim: não vou mandar o bichinho fazer isso, tadinho. Eu sei que é isso que vem em mente. Porém, eu vou te falar uma coisa. É preciso que nós entendamos. Esse é o funcionamento do cachorro. Ele não foi biologicamente feito como um ser humano. Ele nasceu e descendeu de uma linhagem onde sobreviver e conviver era necessário estar em matilha. Ou seja, em um grupo onde há sim uma liderança, uma hierarquia e um respeito. Portanto, para o cão não é humilhação nenhuma estar sujeito a você. Pelo contrário, se conduzido de forma segura, com respeito e admiração, é com muita satisfação que ele desempenhará esse papel de ser seu súdito. Para ele, é o papel que ele nasceu para viver. Entendeu? Se você entendeu a diferença, agora a gente vai partir para outra coisa. Agora que você já entendeu a diferença, vamos para a chamada humanização. E como isso levou ao famigerado xixi na chegada. A humanização veio justamente com a queda desse conceito de matilha e liderança para os cães. Ela veio com a inserção da ideia de igualdade e comunidade para esses animais, que não entende nada desse conceito. Esse é um conceito nosso. Ao tratá-lo como igual, você dá poder para ele, pois na mentalidade canina funciona assim: se você tem direito às suas escolhas, ótimo, eu também tenho direito às minhas. Imagina isso! E isso é muito perigoso quando se trata de um animal irracional, que obedece única e exclusivamente aos seus instintos. Além disso, eles não vão querer ser iguais ao dono. Como o conceito deles é de matilha, isso é algo predominante em seu DNA. Se você não se manifestar como líder, esse posto vai ser tomado por alguém. E adivinha por quem? Exatamente, pelo seu cãozinho. Gente, agora que eu já te expliquei tudo, né, como acontece, eu tenho que te contar um segredo. Eu já passei por isso. E não tem muito tempo, tá? Todos já sabem, eu tenho 4 cadelas. Agora eu tenho 5, porque eu tô com um bebezinho, depois eu apresento pra vocês. Mas assim, isso já aconteceu comigo. E não foi nada agradável. Imagina eu, uma estudiosa, uma pesquisadora no comportamento canino, passar por isso sem saber por quê. Estou te contando isso para você saber o seguinte: se aconteceu comigo, pode acontecer com você, e se está acontecendo com você, é bastante comum. Então eu tenho 4 cadelas: Firula, Bolota, Aika e Proeza. E ainda tem Rita e ainda tem Tequila. Essas não vão contar, tá? Então eu tenho 4 cadelas. Uma que fica 24 horas dentro de casa, que é a Firula, que é a minha idosinha, e as outras 3 ficam dentro de casa e lá fora. Teve um dia que eu abri o portão para elas entrarem, só entraram 2. Uma já estava dentro de casa, entraram Aika e Proeza, nada de Bolota. E eu comecei a gritar: Bobó, 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 vem aqui, Bobó. Pra quem não sabe, tá? Chegou agora, a Bolota é uma Jack Russell, pequenininha, e ela tava lá, quando eu olhei, embaixo de um banco que eu tenho no quintal, tudo encolhida. Aí eu chamei: vem Bolota, vem Bobó, fiz aquela euforia para que ela entrasse dentro de casa, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando ela entrou dentro de casa, toda serelepe, se rebolando, batata, meus amigos. Ela fez o quê? Xixi na minha cozinha. Eu estranhei. Falei: tá, vou esperar mais uma vez. De noite, a mesma coisa. Soltei elas para fazer xixi, dei a comidinha delas, dei um passeio com elas, voltei. Quando eu entrei dentro de casa, só entraram 2. A outra fica dentro de casa, já sabe. Entraram Aika e Proeza, nada de Bolota. Lá vai eu de novo: Bobó, 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 nada dela. Encolhidinha lá. E eu venho, dando aquela força para que ela entrasse dentro de casa, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando ela entrou, batata, xixi na cozinha.
E aí eu fui, né, analisar a situação, ver e olhar o comportamento delas. O que foi que eu fiz? Comecei a observar lá de cima da janela. E acontecia o seguinte, toda vez que Bolota chegava no portão de entrada do quintal para casa, a Proeza ia lá e dava uma bronca na Bolota. Dava aquela rusgada de cachorro, aquelas briguinhas bobas de cães. Eu observei aquilo, fiquei quieta. A outra vez eu fui lá, de novo, nada dela. Quando eu chamei, ela fez xixi. No primeiro momento, antes de eu observar, eu como médica veterinária, fiz todos os exames nela, fiz ultrassom, fiz exame de sangue, fiz tudo que você pudesse imaginar para tentar entender o porquê daquilo de repente. Fiz todos os exames, descartei as possibilidades que existiam e que não existiam de ser uma causa de saúde, de ser um problema de saúde, nada resolveu. Aí foi quando eu comecei a observar. E aí foi observado que Dona Proeza reprimia a Bolota de entrar dentro de casa. Toda vez que ela chegava no portão, ela levava uma bronca. Porque elas não chegaram a brigar, não chegaram a ter agressão física ou uma morder a outra, não, nada disso. Mas ela dava aquela rosnada, aquele chega pra lá na Bolota. E Bolota, com medo, passou a não querer entrar dentro de casa. Doutor, e agora? Como é que você resolveu isso? Então, eu resolvi da seguinte forma. Eu comecei a castigar de forma boa, claro, né? Ninguém faz... Não é uma forma boa, mas ninguém não dá castigo com agressão, com grito, nada disso. Eu passei a pegar a Proeza, prender a Proeza e chamar a Bolota pra dentro de casa. Quando a Bolota estava dentro de casa, eu soltava a Proeza. E assim eu fiz várias vezes. Toda vez que eu ia botar elas pra dentro, eu prendia a Proeza, botava a Bolota e a Aika dentro de casa. Quando elas estavam dentro de casa, eu soltava a Proeza. Eu fiz isso 15 dias. E depois eu testei, para ver se o que eu tinha feito tinha sido certo. E aí era como se a bronca que Proeza desse em Bolota, com isso ela tomasse esse castigo. E era justamente isso que eu queria que ela entendesse. Aí, depois que eu consegui fazer isso por uns 15 dias, e acho que umas 3 vezes por dia, eu falei para os meninos aqui em casa também fazerem, né, porque a família toda tem que participar desse processo reeducacional, que é muito pior do que o educacional, e eu precisava corrigir quem? A Proeza, para não dar mais bronca em Bolota, e a Bolota, para não ficar tão submissa à Proeza. Então eu dei mais confiança à Bolota para entrar dentro de casa e dei um castiguinho para a Proeza. E ao mesmo tempo eu dei um floral para acalmar a Proeza, né, desse estresse dela, dessa autoridade, dessa petulância, dessa vontade de ser líder que Proeza estava, e dei mais confiança para Bolota. Dei floral para confiança, autoestima, para tirar o medo dela. E, ao mesmo tempo, eu que estava um pouco afastada delas por causa do trabalho, de muita consulta, de muita coisa, e os meninos não conseguiram ser o líder delas, passei a assumir esse papel. Então, uma vez que eu assumi o papel de líder, castiguei quem estava batendo, né, literalmente, ou dando bronca, e levantei o ego de quem estava sofrendo, deu certo. Porque simplesmente naquele momento, quem estava sendo a líder da matilha era Proeza. E eu falei para Proeza assim, chega minha irmã, porque quem manda aqui na casa sou eu. Então, preste atenção, eu que sempre fui a líder da matilha, no momento que eu me afastei, os meninos não conseguiram segurar, eles não pegaram esse papel de mim, eles não fizeram isso. E o que aconteceu? Proeza assumiu o local. Ela assumiu o meu papel. Ela fez isso por mal? Não. Ela fez isso porque alguém tem que ser o líder. A partir do momento que eu me afastei e os meninos não assumiram o papel de liderança, alguém tinha que assumir. E quem assumiu foi Proeza. Então ela dizia assim para Bolota, você não vai entrar porque eu não quero, minha irmã. E Bolota, como submissa, aceitou a ordem da líder. Então é justamente isso que tem que acontecer, tá? A líder tem que ser você. Então, se algo não está te agradando, você vai tentar corrigir. Ah, doutora, ela parou de fazer xixi. Parou. Gente, ela fazia, vocês não têm noção. Ela se abaixava e saía fazendo. Saía aquele rastro de xixi, assim, ó. Porque ela saía se rebolando e saía muito xixi, não era pouco xixi, né? E aí, foi diminuindo, foi saindo umas gotinhas. Ela passou a não fazer na cozinha, às vezes vinha de lá de fora já fazendo aqueles pinguinhos de xixi. Isso foi diminuindo, ela ganhou confiança. Proeza foi entendendo que a líder agora era eu, que quem mandava na parada agora era eu. E, graças a Deus, hoje, eu fiquei livre do xixi.
Eu vou confessar para vocês, isso não tem 3 meses. Né? E por isso foi que veio a ideia da gente fazer esse vídeo de xixi por emoção. Na verdade, as pessoas falam assim, na maioria das vezes quando chega no consultório, eles falam assim, doutora, meu cachorro fica tão feliz, mas tão feliz quando eu chego, que ele faz xixi de felicidade. E aí eu tô falando pra vocês que nem sempre esse xixi é relacionado a algo bom, como foi no meu caso. Né? Bolota estava triste, Bolota estava sendo reprimida e ela estava sendo oprimida pela proeza, que era, naquele momento, a bam da parada. Então, eu trouxe a minha história para mostrar para vocês como eu resolvi, que tem como ser resolvido. É claro, eu usei o floral, eu usei técnicas de adestramento, técnicas de comportamento e eu entendo o comportamento deles. Eu conheço muito bem cada uma, a personalidade de cada uma, o instinto de cada uma. Muda, doutora? Muda. Você tem 5 cães, são 5 cães diferentes. Os dedos da mão não são iguais. Né? Então, muda sim. E precisa que a gente, assim como a gente tem que conhecer nossos filhos e conversar com nossos filhos, impor limite para eles, a gente tem que fazer com nossos filhos de 4 patas também. Eu sei que eles são lindinhos, fofinhos, que nos amam e a gente ama eles. E educar é amar. A maior prova de amor que a gente pode dar para eles é a educação. E sim, não importa o tamanho da raça. Sabe aquele pincher pequenininho que gosta muito de latir, de avançar nas pessoas? Com certeza precisa de um líder firme, de um líder forte, de um líder muito assertivo. Pois, se fosse por 1 segundo transfigurado para um animal bem maior, isso seria letal para a gente. Tá? O xixi também pode ser uma válvula de escape para excitação. Uma das razões mais comuns, como nós humanos, quando passamos um tempo fora, é cumprimentar quem está em casa com aquele abraço apertado, com um beijo. Portanto, transferimos isso automaticamente para os nossos cãezinhos, que naturalmente vão retribuir esse amor, porque são nossos amigos lindos e amorosos. Ao contrário de alguns gatos, por exemplo, que costumam ser mais independentes, que ficam mais no canto dele e mais seguros sobre o seu espaço e sobre ele também, né? O gato é muito seguro. Porém, se o líder humano der toda essa atenção no momento em que os animais estão palvorosos de excitação, é normal que essa empolgação fuja do controle e saia exatamente por outro lugar. Você entendeu, né? Quando o cachorro faz xixi, isso significa uma válvula de escape para toda aquela emoção, para toda aquela excitação que está acontecendo naquele momento. Outra forma de exemplificar essa válvula de escape é quando você possui 1 ou mais cãezinhos. Presta atenção. O fato não vai ser os cachorros vão fazer xixi em todo lugar. Observe que se você alimentar essa excitação em um grupo de cães, uma briga pode vir ocorrer entre eles. Não só pelo ciúme da atenção. A briga foi desencadeada provavelmente pelo excesso de energia e excitação que estava presente naquele local. Então, cuidado, tá? A animação desenfreada, sem controle de um líder assertivo e calmo, que possa controlar a situação, resulta num pequeno caos desordenado. Imagina, gente? Tá? Isso causa um desconforto físico e mental para os próprios cães. Isso não é nada bom. Tá? Xixi por submissão ou medo. Existe também, tá? Quando o cão faz xixi por submissão ou medo, uma coisa é certa, algo está incomodando, a ponto de não conseguir controlar sua própria bexiga. E nada é bom. Por mais que muita gente ache algo nojento, os cães fazerem isso, eles não fazem por mal. Muito pelo contrário. Muitas vezes é a forma que eles têm para dizer que estão felizes ou são inofensivos. Dessa forma, a excitação chega a ser tão grande que a bexiga acaba não se controlando, os esfíncteres relaxam e eles fazem xixi. Mas o que podemos fazer para controlar isso, doutora? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Me diz o que eu faço para meu cachorro parar de fazer xixi quando eu chego em casa e acaricio ele. Antes de tudo, elimine os problemas de saúde, tá? Então, se seu cachorro nunca fez xixi assim, de repente ele faz, nos momentos inapropriados, levá-lo ao veterinário correndo para saber se esse é um problema de saúde. Comportamento como esse pode surgir algo mais grave, tá? Problemas como infecção urinária, problemas gastrointestinal, mudança na dieta, dentre outras coisas. Então,
A primeira coisa que precisamos entender é que esse é o instinto dele, ou seja, não existe nenhuma receita mágica para eles simplesmente de um dia para o outro pararem de urinar, ao verem o dono ou se mostrarem que são inofensivos ou no momento de medo. Porém, com o processo de ação do tempo e fazendo as dicas que eu vou te ensinar, vão te ajudar muito, tá? Então vamos a ela. Não demonstre afeto na chegada. Nada de demonstrar afeto na chegada. Parece cruel, mas acredite, vai te ajudar. Simplesmente faça isso. Se essa emoção toda não for alimentada pelo líder, a tendência é que com o tempo ela vá acabando. Então, ao chegar em casa, por mais difícil que seja, e eu sei que é difícil, tente não dar muita atenção ao cão, pelo menos no primeiro momento. Mantenha em mente que você dará atenção a ele, mas que ele precisa se acalmar para isso. Ok? Entre em casa, seguro, com firmeza, com calma, olhar para cima, nem precisa ficar olhando para o chão, tá? Não olhe para ele, entre com o olhar para cima e vai. E não se sinta culpada de nada, tá? Lembre-se, você está apenas dando um tempo para que ele se acalme. Você não está ignorando, tá? Quando ele estiver calmo, isso pode levar alguns segundos, tá, gente? Você pode cumprimentá-lo com calma, tá? Mantenha a voz calma e uma energia estável, nada de ficar nervosa. Tente não fazer farra. Isso pode levá-lo ao estado de excitação anterior e ele fazer xixi. Cachorro faz xixi porque tem toda a atenção voltada para ele. Então, diminua essa atenção na entrada. Com essa atividade sendo feita e repetida, você estará enviando uma mensagem para ele. Tipo assim, meu irmão, se você ficar calmo, eu vou falar com você. Se não, nada feito. Tá? Também passará para ele que é necessário que ele se acalme para que você cumprimente. Por isso a importância da nossa liderança. A nossa racionalidade auxilia no exercício do papel de líder com os cães. Né? E eles agradecem muito ao terem uma vida ainda mais feliz e tranquila e livre dos xixis. Gente, você pode fazer assim também, mude o foco com o petisco. Usar petisco para despistar o cão com a sua chegada pode ser muito útil. Dessa forma, você conseguirá driblar e você não será o foco principal para ele naquele momento, e sim o petisco. Assim que abrir a porta, jogue o petisco longe. Dessa forma, ele não criará o hábito de receber você com urina. Ensinar o cão a sentar também pode ser muito útil. Nós já sabemos a importância do adestramento, que a gente precisa sim educá-los com alguns comandos. E uma das manobras mais fundamentais para fazê-lo aprender é assentar. Assim, quando você chegar em casa com o petisco na mão, é claro, você poderá ordenar que ele se sente. Ele receberá você, sentará e você dará o petisco. Assim você diminui um pouquinho a ansiedade dele. Consequentemente, fazendo mais dias, ele criará esse hábito. E nunca ameace o cão. Uma das formas básicas de ameaça ao cão é a mão na cabeça dele, por incrível que pareça. Quando for acariciá-lo, procure sempre fazer isso na parte do queixo. Dessa forma, você evita que o cão fique estressado e acabe urinando por medo ou por desconfiança de você. Outra coisa, deixe-o brincando com brinquedos. Embora seja muito difícil, nesse processo é interessante evitar acariciar o cão com a mão. Então, se você quer fazer um carinho nele na chegada, joga uma bolinha para ele. O contato humano faz com que ele fique ainda mais sentimental. E brincar com ele através de brinquedos pode ser uma boa ideia para ele processar e criar um hábito mais regular de recepção e euforia. Bom, o próximo passo é você organizar todas essas ideias e aproveitar muito bem as dicas. Agora que você já entendeu que o xixi, por euforia, por submissão, por medo, é um processo natural do corpo do cachorro e que não existe mágica. Você vai tentar criar novos hábitos, novas rotinas, que tornará o processo mais fácil. Dê tempo ao tempo. E, é claro, dê tempo a você e ao seu cão acostumar com todo esse hábito. Tá bom? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.